Geração eleita, o nosso lema é Deus à frente. Geração eleita, o nosso lema é Deus à frente. Deus na frente, Deus na frente, Deus na frente, Deus nesta nação. Paz do Senhor, queridos irmãos, iniciamos mais um programa da Superintendência da Sede. Nosso superintendente é o pastor Adriano Licidônio, o nosso supervisor é o Leonardo Goulart, o irmão Leonardo Goulart, e o nosso líder é o irmão Tiago Machado. Estaremos iniciando o programa, se os irmãos se sentirem à vontade, quiserem compartilhar o link para que mais pessoas venham a ser edificadas conosco. Estaremos iniciando agora o programa, se a irmã Keula quiser estar orando. Vamos estar orando então. Senhor Deus, estamos aqui mais uma vez, ó Pai, na Tua presença, para lhe agradecer por esta oportunidade que temos, Senhor, ó Pai, de estarmos aqui compartilhando mais um momento, Senhor, precioso com os nossos irmãos, com os nossos ouvintes. Senhor, te pedimos que o Senhor venha dirigir, Senhor, essa programação, que tudo venha a ser para a Tua glória, Senhor, que o Teu nome venha a ser glorificado e honrado através das nossas vidas. Senhor, já te peço que o Senhor abençoe a cada um que estiver nos ouvindo, aonde estiver, Senhor, que o Senhor venha abençoá-los. Ó Pai, em nome de Jesus eu te peço. Amém. Amém. Estaremos colocando um breve louvor para que os irmãos possam estar compartilhando o link e estaremos entrando logo em seguida. Glória a Deus. Aleluia. Por siempre reina.
hay otro nombre igual, no hay otro nombre igual, Cristo nuestro Dios. En Él está la salvación. La cruz nos muestra su amor. Oh, Él venció la muerte con poder. El Rey de Reyes es, no hay nadie como Él. Wow. Ven a adorar al que resucitó, la luz del mundo que nos rescató. No hay otro nombre igual, no hay otro nombre igual, Cristo nuestro Dios. El vencedor que a la diestra está, ante su trono montes caerán. No hay otro nombre igual, no hay otro nombre igual, Cristo nuestro Dios. Solo mencionar ese nombre, solo mencionar ese nombre, la enfermedad huye, el diablo tembla y huye. Solo mencionar ese nombre, solo mencionar ese nombre, las cadenas son rotas. Con tu poder se rompen cadenas, cantarán el cielo y la tierra. Santo eres Jesús, santo es tu nombre, Cristo, Cristo, Cristo. Con tu poder se rompen cadenas, cantarán el cielo y la tierra. Santo eres Jesús, santo es tu nombre, Cristo, Cristo, Cristo. Voltamos com mais uma programação. Irmã Késia, se quiser estar lendo. Glória a Deus. O tema dessa programação se encontra no capítulo 16 de Atos e o verso 9, que diz assim: À noite, Paulo teve uma visão, na qual um homem de Macedônia estava em pé e lhe rogava, dizendo: Passe a Macedônia e ajude-nos. O versículo 10 fala o seguinte: Assim que Paulo teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Alguns irmãos já sabem sobre o que se trata esta programação, que teremos também alguns relatos. E nos chama muita atenção aqui sobre esta revelação que Deus trouxe ao coração de Paulo, que Deus trouxe a Paulo, e em obediência também os que estavam junto com ele passaram a Macedônia. E nós vemos que quando eles obedeceram
milagres aconteceram, conversões aconteceram, e Deus se manifestou no meio deles através dessa obediência, através de eles ter dado ouvido à voz de Deus. E o que nós viemos hoje trazer aqui é alguns relatos de uma viagem que a juventude aqui da sede internacional realizou, uma viagem missionária em que nós fomos ao Espírito Santo em Minas Gerais, segundo também uma direção de Deus, que Deus deu às nossas lideranças, ao presbítero Vinícius, enfim, a liderança, e que nós aproveitamos essa oportunidade e hoje temos grandes bênçãos para contar, relatos para contar do que aconteceu nessa viagem, jovens que foram batizados com o Espírito Santo, em Linhares, Espírito Santo, e também das grandes bênçãos que Deus nos proporcionou individualmente nesta viagem, né? Também o que me chama a atenção, tanto nesse versículo, nesse tema, que nós escolhemos justamente o versículo 9 do capítulo 16, a parte B, que diz: passe a Macedônia e ajude-nos. Quando nós ouvimos, quando abrimos os olhos, quando estamos com os nossos ouvidos atentos ao que Deus tem para falar, nós conseguimos ouvir o clamor, porque nós, como igreja, tanto os irmãos que estão no Espírito Santo, em Minas Gerais, enfim, nos demais países, nós todos somos um corpo. Então, de certa forma, a nossa obrigação como igreja é prestar auxílio aos nossos irmãos, que também estão em outros estados, enfim, longe de nós, distantes, mas que estão em um só espírito, no mesmo espírito. E assim foi conosco nessa viagem missionária. Que coisa linda, né? As irmãs aqui nós estávamos na viagem, né? E algo que nos chamou bastante atenção foi do nosso vínculo, como o Espírito Santo nos uniu de uma maneira assim surpreendente. O nosso elo realmente foi o Espírito. E quão grandiosos foram os aprendizados que nós tivemos naquele lugar com os nossos irmãos. Conversando aqui com as irmãs, em momento algum eu me senti desconfortável durante a viagem ou incomodada com algo. Realmente parecia que era uma família distante e que nós estávamos na casa de familiares. Sim. E o quão acolhedor foi a irmã Lidiane, a irmã Rose, como a irmã Glória também, que cozinhou para nós. Que mãos abençoadas! Foram tantas coisas assim que eu acho que o respeito, o carinho mútuo, a preocupação de um irmão com o outro durante a trajetória. Sim. Tantos ensinamentos, né? Nós podemos ver também que a comunhão que nós tivemos ali, eu pude perceber que a unidade do corpo, a gente com aquela pureza, com temor a Deus e todos ali com o mesmo propósito. Nós fomos para aquela viagem assim, com uma vontade de fazer alguma coisa para Deus. E eu creio que todos foram impulsionados por esse desejo missionário, por conhecer a obra missionária, por fazer algo para Deus. Não só meramente por um passeio, porque nós estávamos ali com um propósito. Conhecemos lugares diferentes, tivemos experiências diferentes, mas o nosso propósito era um único, era adorar a Deus, era prestar esse auxílio e também conhecer, vivenciar o que é uma obra missionária e experimentar o poder de Deus ali naquele lugar. Foi algo surreal para nós, para as nossas vidas. E conseguir também, eu acho que ampliar a nossa visão, né? O quão farto nós estamos aqui na nossa sede, quão abençoado nós somos. Quantos homens e mulheres de Deus que Deus tem levantado aqui neste lugar para nos auxiliar e para nos ensinar, não meramente em palavras, mas também na prática. Nós vimos. E o mundo espiritual, né, irmãs? Como muda o mundo espiritual e o levante do inimigo contra a nossa viagem
Foi algo assim, ó, extraordinário, desde o aeroporto. É verdade. Já a irmã Dara, o irmão Nicolau estavam impossibilitados de subir no voo, tiveram que pegar outro voo e teve toda uma preocupação, nós quase não conseguimos entrar todos no avião, É verdade. todo mundo correndo. Saímos correndo. Porque começou a acontecer muita coisa errada na hora, sendo que nós estávamos lá muito antes do tempo, né? E acho que a Latam tinha informado que os portões iam se fechar e que o voo ia sair mais cedo do que o programado. E estavam anunciando no aeroporto para que as pessoas fossem, que era a última oportunidade de embarque. E nós entramos no voo e alguns irmãos ainda não tinham entrado porque estavam tentando conseguir com que a irmã Dara entrasse no voo. E a gente orando em oração ali no aeroporto mesmo, a gente se juntava, baixava a cabeça e começava a orar. E infelizmente eles não conseguiram ir no mesmo voo que nós, né? Mas nós conseguimos todos subir e... Nos encontramos lá depois. E... são tantas coisas, né? Também algo que... Uma experiência própria foi que algumas semanas antes dessa viagem eu fiquei muito, muito mal da garganta. Foi algo que foi do nada, praticamente, sabe? E eu tomava remédio, fui no médico e eles falaram que era uma síndrome gripal mas a minha garganta estava num estado que eu não conseguia nem comer, nem me alimentar, nem beber água, não conseguia nada, né? Só que eu colocava diante de Deus essa viagem porque eu queria participar, né? E eu estava com medo que até o dia da viagem eu não tivesse recuperada. Mas, graças a Deus, Deus deu vitória. E tanto Aleluia. Para os nossos irmãos, aconteceu diversas, vamos dizer assim, imprevistos, mas Deus nos deu vitória lá no Espírito Santo, na nossa viagem até Minas Gerais, que passamos algumas horas dentro do carro, uma viagem bem longa, mas Deus nos deu vitória. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. E também na realidade, muitos irmãos ficaram enfermos, né? Teve alguns irmãos que pegaram Covid na véspera da viagem e gripe. Eu tive uma coisa dentro do ombro, era tendinite. Nunca tive nada. Era um levante do inimigo, assim, e uma opressão também ao descermos, tanto no percurso, né? Quanto ao entrar na igreja, assim, começarmos a clamar a Deus para que o céu se abra. O mundo espiritual, ele muda muito de acordo com a região, né? E outra coisa também, os irmãos, eu estava muito atenta, eu sou muito atenta a detalhes, né? E eu estava comentando aqui com as irmãs que o irmão Vinícius, presbítero Vinícius, ele foi essencial na nossa viagem. Ele foi totalmente direcionado por Deus em cada parada, em cada ação, em cada ordem, em cada instrução que ele vinha nos dar. Estava conversando com as irmãs que ele pegou os carros, né? E nós entramos nos carros e ele chegou no nosso vidro e ele falou assim, ó, gruda o carro em mim. Eu tô indo na frente e vocês precisam acelerar e ficar atrás de mim. E daí a irmã Carol, né, estava um pouco receosa, né? E aí nós íamos andando e ele chegava nos vidros e falava assim, ó, eu estou indo na frente, vocês precisam grudar o carro em mim. Acelerem o carro. A gente está respeitando os limites ali da via, mas vocês precisam acelerar o carro e vocês precisam grudar em mim. E daí ele parou acho que umas 3 ou 4 vezes. E ele parava e ele nos dava as mesmas instruções. Ele falou assim, não, acho que tu não tá entendendo. Tu precisa entregar tudo do carro. Tu precisa acelerar.
Porque o carro... Eu sei que tu não tá acostumado a dirigir esse tipo de carro. Eu sei que os irmãos não estão. Então, assim, ó, já que a gente tem essa ferramenta, vocês precisam estar muito atentos aos sinais. Vocês não podem deixar com que ninguém entre na frente de vocês. A gente tem que ficar alinhado, um na frente do outro, os carros. Não pode entrar nenhum carro entre nós. E as pessoas que estiverem do lado do motorista, o copiloto, ele tem que estar totalmente atento, os irmãos têm que estar um auxiliando os outros, prestando atenção não só no carro da frente, quanto no carro de trás, e atentos às instruções para que a gente não se perca e para que ninguém venha entrar na nossa frente no carro e nos tirar o foco. E eu olhando aquilo, né? E aquilo ali. E vamos e viemos, né? Que toda vez que a gente dava brecha, entrava um carro na nossa frente. E na nossa vida, às vezes, espiritual, assim, é assim, né? Toda vez que a gente não tá prestando muita atenção no irmão, às vezes um irmão fica para trás. E às vezes a gente acaba atrasando de chegar num lugar. E foi essencial, assim, o foco no lugar que nós íamos. Mesmo que nós não conhecêssemos a pista, as estradas, ele nos deu muita segurança naquilo que ele estava fazendo, respeitando os limites dos irmãos, um preocupado com o outro, e foi algo assim, ó, extraordinário. Eu nunca tinha agregado, nunca me foi agregado assim tantos ensinamentos que são usados, que podem ser usados na nossa vida em meras instruções de viagem e de cuidado com as vidas que estavam ali. Eu não sei as irmãs, mas eu fui muito edificada. A gente aprendeu muito e ele parava, ele conversava com a gente, ele nos dava segurança naquela fala dele e nós íamos seguindo todos os sinais. A irmã Valquíria, se quiser soltar para nós um dos vídeos. As fotos um pouquinho do que a gente... do nosso planejamento ali, a gente vai passar agora um pouquinho para os irmãos verem um pouquinho do que foi a nossa viagem missionária. Estamos aqui agora com a irmã Rode. Paz, Senhor, a todos. Irmã Rode, se quiser comentar um pouco sobre a viagem, quão edificante foi para a irmã. Eu digo que essa viagem foi minha primeira viagem missionária, assim, com a juventude, uma parte da juventude, né?
E foi algo tremendo. Eu não tenho palavras para descrever. Eu digo para todo mundo que me pergunta, né? Foi algo muito marcante. Por quê? Porque me trouxe uma verdade que estava, vamos dizer assim, um pouquinho perdida dentro de mim, que é o valorizar. Porque a gente foi lá, né? Eu vejo que vocês falaram muitas coisas sobre a viagem, mas muitas vezes quem está aqui, eu estou falando da sede, a gente é jovem da sede, a gente está aqui e a gente não consegue valorizar aquilo que temos. Agora, esperar uma viagem missionária para ver a realidade espiritual é uma coisa... A gente viu uma juventude, eu acho que é Ponto dos Volantes, né? Uma juventude que só tinha uma moça. Eu fico assim, falei, como eu penso, eu vejo que ela é uma guerreira. Porque eu não me imagino estar sozinha numa juventude onde eu tenho que fazer todos os papéis, eu tenho que ser jovem, eu tenho que estar firme na presença de Deus. A gente vê o quanto a gente é privilegiado de estar aqui na sede, de poder ter esse apoio que temos, né? E essa viagem me trouxe essa verdade de volta. E também foi tremendo de ver o amor dos irmãos. Foi tremendo de ver. A gente fala muito sobre o corpo. A gente é um corpo. Não é porque a gente é da sede que o corpo é só aqui na sede. O corpo de Cristo é até os confins da terra. A gente conseguiu sentir isso. A gente chegou em Linhares? A gente chegou em Linhares e a gente viu... Eu já tinha visto a irmã Lidiane aqui na sede, mas eu nunca fui conversar com ela, nunca fui abraçar ela, nunca conversei com o pastor Diniz, nunca conversei com os irmãos de lá, eu não conhecia eles, vamos dizer assim. Mas quando a gente chegou na casa deles, a gente se sentiu em casa. A gente se sentiu em casa, a gente começou a conversar, parecia que a gente conhecia há muito tempo. E aí eu vi o que é o corpo de Jesus. Foi muito incrível, foi muito tremendo. Assim. A gente chegou também na igreja, uma irmã que eu não conhecia, a gente começou a conversar. A gente chegou em Pontos dos Volantes, da esposa do pastor irmão Rose. O carinho deles realmente mostrou que somos uma família. E o irmão Vinícius falou até na pregação dele, né, que ele está muito feliz porque agora ele tem várias casas. Ele tem casa aqui em Porto Alegre, ele tem casa onde tem uma igreja de Cristo, ele tem uma casa lá. E o amor dos irmãos foi algo incrível. Assim. A gente sentiu o mundo espiritual também, que aconteceu várias coisas, mas Deus nos deu vitória. E eu voltei de lá com algo no meu coração de valorizar mesmo os momentos que eu tenho com Deus, a juventude que eu tenho, de valorizar os momentos, vamos dizer, esse mundo aberto que muitas vezes a gente tem. A gente consegue vir na igreja orar, a gente consegue fazer uma coisa a mais para Deus. Só que a gente fica assim, eu tenho tal coisa para fazer, não tenho tempo. Enquanto eles não têm tudo que nós temos aqui, que é os pastores perto, o superintendente da juventude, os pastores, pastor Merdo. Mas o pouquinho que eles têm na mão, eles aproveitam. E a gente tem muita coisa, a gente não aproveita. É verdade. E eu conversei até com a missionária dos Estados Unidos, a irmã Tati, eu falei para ela que realmente foi uma coisa que marcou minha vida, sabe? Marcou muito, muito, muito mesmo. E ela falou que realmente é quando a gente não tem que a gente começa a valorizar. Eu não quero que nós jovens aqui de Porto Alegre, da sede daqui, viemos a ter essa experiência de perder algo para poder valorizar. Que viemos a valorizar aquilo que nós temos hoje. Amém? E quando nós estávamos lá, até o presbítero Vinícius falou. Ele falou, longe de nós acharmos que somos alguma coisa. Claro. E que iríamos fazer algo lá. Não, eu cheguei lá e comecei a dizer, misericórdia, Deus, eu não sabia onde foi. Eu falei, não, Senhor, tu sabia como eu cheguei aqui? Então, eu via eles como os grandes, porque eu tenho coisas aqui, mas... Sabe, a gente não valoriza, né? Mas cheguei lá e quando o Espírito Santo ministrava no meu coração um abraço, eu falei, Deus, quem precisa de abraço é eu. Eu que preciso receber deles, porque eles têm uma experiência, eles estão, assim, vamos dizer assim, eles têm essa experiência de estar firme, independente das circunstâncias, né, que eles passam. E, realmente, eu saí de lá me sentindo mais pequena ainda. Eu falei, Deus... Foi uma misericórdia de Deus nos trazer até lá para a gente ver. Foi um privilégio, eu digo, né? Eu acho que eu sempre digo isso. Foi um privilégio de Deus poder estar com esses heróis da fé,
com o pastor Diniz, com a irmã Lidiane, com a irmã Glória, com a irmã Rose, contando do pastor também. Pastor Cosme. E eu vejo que esses são os missionários, esses são os heróis da fé, porque eles abriram mão de tudo para poder fazer o melhor para Deus. E a gente aprendeu muito com eles, né? A gente aprendeu com as experiências que eles passaram, relataram para a gente. Olhos de amor, né? E também as nossas conversas lá, os irmãos acabaram indo para a igreja, as irmãs ficaram na casa, né? E nós conversamos bastante, fomos bastante edificadas pela irmã Lidiane. E falamos sobre batalha espiritual, guerra espiritual, falamos sobre libertação. Quantos ensinamentos, né? Nós tivemos. Glória a Deus. Vamos estar vendo os irmãos que estão videologados? Deus, nós sabemos que tem alguns irmãos do Espírito Santo, Minas Gerais, que nos estão acompanhando. E estendemos a nossa saudação a cada um dos irmãos, a cada uma das irmãs que abriram um espaço no seu tempo para nos acompanhar nesta programação. Glória a Deus. Está conosco aqui a irmã Esther Alves, que é do Espírito Santo. Glória a Deus. Glória a Deus. A irmã Ana Eduarda Lazari. Glória a Deus. Deus abençoe. A esposa do nosso irmão, presbítero Vinícius Lazari. A irmã Duda Rodrigues, saúda com paz, oração e união. O irmão Jorge Wolff. A irmã Natiele Marques, também com paz do Senhor. A irmã Dina Rodrigues. A irmã Ágata, de Canoas Leste. Deus abençoe os nossos irmãos de Canoas. A irmã Franciele, a irmã Aline Vieira, o irmão Wesley de Santa Catarina, Deus abençoe. A irmã Dara Camargo, glória a Deus. A irmã Regina, a irmã Carla Janaína, saúde a todos os irmãos. A irmã Alexia, da área norte, glória a Deus, Deus abençoe. O irmão Jardel Venturi, de Linhares, glória a Deus, Deus abençoe. Glória a Deus. Nossos irmãos de Linhares. A irmã Rode, a irmã Raquel Miriane, a irmã Prisca, Deus abençoe, o irmão Samuel também, a irmã Leiliane Cardoso, de Jaguaré, Espírito Santo. Glória a Deus. Deus abençoe. A irmã Silva Nunes, de Umbu, Cacequi. Glória a Deus. Está acompanhando conosco juntamente com seu esposo e o filho. Deus abençoe a vossa família. Glória a Deus. O irmão Cauã, também Oliveira. A irmã Maria Antunes, irmã Maria da Glória, de Linhares também. Glória a Deus. Deus abençoe a nossa irmã. A irmã Miriam Machado, saúda com paz do Senhor. O irmão Isaac, glória a Deus. A irmã Lidiane, Deus abençoe. Glória a Deus. O irmã Giovanni César, Deus abençoe. A irmã Paola Regina, de Santa Cruz do Sul, Deus abençoe. A irmã Ivanir, a minha mãe, Deus abençoe. Glória a Deus. O irmão Genésio Teodoro, de Criciúma, está pedindo oração, nós estaremos orando no final desta programação. A irmã Suzane Guimarães, glória a Deus. A irmã Samara, o irmão Nicolau Dornelles, Deus abençoe o nosso irmão. O irmão Gessé Silva, glória a Deus, está conosco também. O irmão Christian Antunes, o irmão Mateus, Deus abençoe. O irmão Rudimar e família, Deus abençoe a vossa família. O irmão Maicon Silva também está conosco, acompanhando a programação. A irmã Marielle, de Formoso, Minas Gerais. Deus abençoe os nossos irmãos. O irmão Eric Silva, de São João Batista, Santa Catarina. A irmã Silvana Sartori e o irmão Gilmar de Oliveira. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus abençoe a cada um dos irmãos que está videologado conosco. Estaremos passando mais alguns vídeos, alguns relatos de uns irmãos que estavam conosco. Paz do Senhor, juventude, geração eleita. Aqui quem está falando é o irmão Vinícius. Estou falando diretamente de Carlos Barbosa. Viemos fazer a obra de Deus aqui. E vou comentar rapidamente sobre a nossa viagem missionária para Espírito Santo e Minas Gerais. Saímos de avião, chegamos lá em Vitória
aproximadamente 19 irmãos, e de Vitória para Linhares. Em Linhares tivemos o culto, depois do culto à noite em Linhares fomos para o Vale do Jequitinhonha, andamos 20 horas de carro, 4 carros com os irmãos, fomos em fila indiana, um atrás do outro, com bastante diálogo, tentando manter o máximo possível a comunicação, porque não é fácil se deslocar tão longe com 4 carros, mas Deus estava na frente, deu tudo certo, foi uma bênção de Deus, jovens foram batizados com o Espírito Santo. Foi desgastante, foi lutado, mas nós deixamos claro desde o início que não íamos priorizar a nossa estadia, a nossa alimentação, íamos comer o que tivéssemos, iam dormir onde desse para dormir, banho íamos tomar banho como desse para tomar. O nosso foco era ser uma bênção e, de fato, eu creio que Deus nos usou como uma bênção. Naquele lugar, os jovens muito maduros comigo na viagem, com o coração voltado para Deus, com a pureza no coração, com amor pelo Evangelho, pela obra de Deus. Então, só tenho que agradecer. Lá em Minas Gerais, no Vale do Jequitinhonha, não conseguimos ir na parte mais interiorana da Caatinga, do sertão, pega um pouco do sertão, aquele famoso sertão que tem lá no Nordeste, pega também ali em Minas Gerais, naquela região, mas eu creio que Deus tem algo a mais para fazer naquela região ali. Foi uma glória de Deus, irmãos, e que possamos sempre ter essa visão. A nossa igreja, o Ministério Restauração, é uma igreja que cumpre o ID de Jesus, a nossa igreja é missionária, que viemos a sempre nos estimular, nos incentivar a fazer a obra missionária. Que Deus abençoe a todos os irmãos e vamos ouvir o clamor que vem da Macedônia. Vamos atravessar a Macedônia e vamos fazer a obra de Deus. Que Deus abençoe a todos nessa programação. Fiquem todos com a paz do Senhor Jesus. A paz, Senhor, meus irmãos. Aqui é a irmã Franciele, parte da caravana que foi até Espírito Santo e Minas Gerais para a viagem missionária. E eu estou aqui para agradecer a Deus pela oportunidade que nos foi dada de não só estar nessa viagem, mas compartilhar um pouquinho do que aconteceu. Deus fez maravilhas, as pessoas se reconciliaram com Deus. Dois irmãos, 2 pessoas foram batizados com o Espírito Santo. E muitas pessoas no caminho da viagem pediam oração, pediam que falasse da palavra para eles. E eu agradeço por essa experiência maravilhosa. Eu rogo petições aos irmãos pela família do pastor Diniz e pela família do pastor Cosme. Que Deus continue dando forças e sabedoria para continuar esse trabalho. Deus vos abençoe. Amém. Paz do Senhor a todos. Eu quero deixar aqui, um testemunho do que Deus fez, do que eu pude sentir indo à viagem, juntamente com a juventude. Essa viagem que já estava programada há alguns meses. Deus falou conosco na quinta-feira, eu estava ali preocupada com a minha ida, junto com o meu bebê de 10 meses, não estava querendo ir. E na quarta-feira o irmão Vinícius falou conosco, que era para nós irmos, eu e meu esposo, porque filho não é empecilho, filho é a bênção de Deus. Então me encorajou a ir, E na quinta-feira, nós indo, quinta para sexta-feira, sexta-feira, na hora de embarcar, nós não conseguimos embarcar com a juventude, por questão de documento do bebê, que eu havia esquecido, o original. Então, houve essa barreira ali. Voltamos em casa, meu esposo voltou em casa para buscar o documento, nós iríamos embarcar no próximo voo. Não deu também, nos barraram novamente, por questão do horário. E aí nós embarcamos no voo, que era para ser 4h55, nós fomos, era 9h40. Chegando em Vitória, 4 horas da tarde, fomos 3 apenas, E o Pai e o Filho do Espírito Santo. Deus cumprindo uma promessa em nossas vidas. E então, minha vontade era ter desistido, Só que Deus havia falado comigo, Deus sabe todas as coisas, falou comigo na quinta-feira, que era para mim ir, porque Deus queria nos usar lá. Então, Deus já havia me avisando o que ia fazer naquele lugar,
e que não era me desistir. Então eu fui e houve essas barreiras, mas eu fui alegre, né? Ali 4 horas, né, de voo, 3 horas de ônibus até chegar ali em Ares, né? Então eu estava alegre, não murmurando, porque eu sabia que Deus queria fazer algo grande naquele lugar. E então, né, chegamos na sexta-feira, perto das 9 horas ali, eu creio. Pegamos ainda um pouquinho da palavra, vimos a glória de Deus cair naquele lugar. 2 jovens sendo batizados com o Espírito Santo, né? E no outro dia, no sábado, nós fomos a caminho, então, de Minas Gerais, né? Ali, não me recordo agora a congregação, com o pastor Cosme. E na ida, por ser 10 horas de viagem ali, eu estava meio cansada, né? Da viagem, acabei adormecendo. E quando meu esposo me acordou, era quase 8 horas, acho que era umas 7 horas. Nós estávamos ainda em viagem e ali meu esposo acordou e eu voltei a dormir. Quando eu fui para dormir novamente, fechei meus olhos, eu vi, né, Deus falando comigo: acorda, é uma guerra. E eu não estava entendendo. Eu falei, como assim uma guerra? Tá tudo bem, nós estamos seguros. E ali eu voltei a dormir de novo, né? Quis voltar a dormir, fechei os meus olhos e aquela voz, né, mais firme, né, dizendo: acorda, é uma guerra. E eu fiquei com os olhos abertos, comecei a me examinar. Não mencionei com ninguém que estava no carro, né? O diácono irmão Samuel, que estava dirigindo, a irmã Ana, a esposa do presbítero irmão Vinícius, meu esposo, né? O presbítero irmão Nicolau e meu filho. Não mencionei com eles. Fiquei para mim e comecei a me examinar. Comecei a orar a Deus, interceder para que Deus nos guardasse, Deus nos livrasse. Mas não tinha dimensão que poderia acontecer. E então me vinha aquele hino, né? Se Cristo comigo vai, eu irei. E aí comecei a louvar dentro de mim, né? Adorar o Senhor em espírito. E logo a gente começou ali, nosso carro era o penúltimo, nós estávamos em 4 carros, nosso carro era o penúltimo. E o carro onde o irmão Ezequiel estava dirigindo com os outros jovens, começaram a dar jogo de luz ali, né? E ali a gente não estava entendendo, estávamos sem sinais, sinal no telefone, né, para se comunicar. Então decidimos ali, né, começamos a dar sinal com a mão para nós pararmos. Quando nós paramos no acostamento, passou as carretas com muita velocidade ali. Se a gente se arriscasse a estar com, quem sabe, com o pé mais um pouquinho para fora, tinha passado por cima, nos levado junto. Então as carretas, né, os motoristas começaram a dar pressão em nós. Eles estavam acima do limite, nós no limite, né, não tinha como ir mais rápido. E então eles estavam com muita pressa e nós vimos ali, né, a mão de Deus nos livrando, né, porque a rua era sem sinalização, né, então a gente, naquilo, né, nós voltamos à viagem, continuamos, né, Vinícius falou para nós, até para nós ficarmos vigiando. E quando eu entrei dentro do carro, né, o Espírito Santo me impulsionar naquilo. Era uma guerra, é uma guerra, fica atento, né. E ali então eu entrei no carro e falei: olha, irmãos, é uma guerra. E ali nós começamos a orar, interceder, pedindo a mão do Senhor, os anjos, para nos guardar ali durante o trajeto ainda, porque faltava um pouquinho para chegar na congregação onde o pastor Cosme me atende. E ali então eu comecei a sentir de Deus tão forte, chorar. E comecei a impulsionar de contar, né, o que Deus falou comigo, porque eu não havia contado. E ali nós começamos a se renovar, né? As pessoas começaram a se renovar. E ali então eu peguei e mencionei, né, com eles, né, chorando muito. Irmãos, Deus falou comigo que é uma guerra. Que não era para mim dormir, é uma guerra. E quando eu falei aquilo, mencionei, né, Deus derramou mais ainda a sua glória dentro do carro, né? Antes de a gente chegar na congregação, a gente estava sentindo a presença de Deus. Podemos ali, né, ser renovados. A irmã Ana também trouxe um louvor e nós começamos a adorar e chorar e se renovar dentro daquele carro. E de horas então ali, né, nós tivemos a oportunidade então de chegar no lugar em segurança. Então Deus havia falado conosco, né. Ali nós podemos ver que a obra, né, missionária não é, como disse hoje o pastor que estava na Heróis da Fé, né, nessa sexta-feira, que não devemos romantizar a obra missionária, que é uma guerra no mundo espiritual e devemos estar preparados. E nós, como jovens, nós podemos ali sentir um pouquinho do que o pastor Cosme passa,
do que o pastor Diniz passa para estar indo de uma congregação. Paz do Senhor, juventude, geração eleita. Falo diretamente aqui de Itajaí, Santa Catarina. E gostaria de contar um pouco das bênçãos que o Senhor fez nessa viagem missionária que fizemos até o Espírito Santo e depois até Minas Gerais. Deus esteve conosco a viagem toda, derramando sua glória, o seu poder. Podemos sentir o Espírito Santo agindo nos cultos, né? Teve batismo com o Espírito Santo e estamos muito, muito felizes com o que Deus fez e tem feito. Nós estamos recebendo alguns relatos de alguns irmãos que Deus esteve abençoando a vida dos irmãos também, que eles se sentiram abraçados por nós naquele lugar. E nós chegamos no Espírito Santo lá em Linhares. Deus abençoou, fez maravilhas naquele culto. Depois nós partimos para Minas Gerais, lá na cidade de Pontos Volantes. E lá também o Senhor derramou da sua glória e fez coisas tremendas, né? Dirigimos ali em torno de 10 horas para ir, fomos no culto, depois retornamos mais 10 horas. Então nós dirigimos 20 horas e o Senhor nos deu uma graça na direção, não tivemos sono, fome e cansaço nesta viagem. Deus esteve conosco, nos abençoando, para a honra e glória do nome dele. Estamos aqui com mais irmãos relatando sobre a viagem. Irmão Cauã. Paz, Senhor, a todos os nossos irmãos videologados. Irmão Guilherme. Glória a Deus, irmãos. Amém? Irmão Jonas. Paz do Senhor. Irmãos, sintam-se à vontade. Eu não tenho microfone. Aleluia. Pode. Não, eu começo? Glória a Deus, então. Paz do Senhor, irmãos. Uma alegria falar essa viagem, que essa viagem, eu não sei para as irmãs, mas para nós foi de muita alegria. O Cauã foi o que mais se divertiu na viagem. Onde foi mais trabalhado, né? Deus trabalhou no vaso. Mas eu não sei por onde começar. São tantas coisas. Mas uma coisa que me marcou muito nessa viagem foi chegar lá em Linhares, ser recebido lá pelo pastor Diniz, pela sua esposa. Aí depois no culto ser bem recebido pelos jovens de lá, o Davizinho, o Vanderclay, o Dudu, o Jardel. É uma coisa que é incrível, porque a gente vê que a mesma palavra que é falada aqui é falada lá. E isso é maravilhoso. A comunhão, a unidade que a gente tem é tão fácil, porque a gente tem o mesmo diálogo. É incrível isso. Isso foi o que mais me impactou, porque eu cheguei lá e falei, e eu vi que o que eles falavam é o que eu vivi aqui. As mesmas coisas, as mesmas falas, só muda o sotaque. E isso foi o que mais me impactou. A igreja também, lá quando a gente chegou na igreja, a gente dormiu lá na igreja, e eu pensei, nossa, vai ser um caos dormir na igreja. Eu deitei. Foi o primeiro a dormir, né? Ué, eu cheguei, peguei a manta aqui, nem vi nada. Nem vi. Então, essas experiências, sabe? Depois lá em Minas, a mesma coisa. A gente chegou lá no Vale de Quitinhonha e as pessoas falando as mesmas coisas, a mesma linguagem, sabe? A mesma fala. Isso é o que mais me marcou na viagem. Glória a Deus. Fora os corinhos no carro. No carro, né? Na madrugada. Na madrugada. Pá, misericórdia. Lá na madrugada. Ah, misericórdia. Deus usou o Jonas na madrugada. Não, e foi luta pra gente, pros moços. Porque do nada o nosso carro, tipo, a gente foi normal pra Linhares. Não, primeiro a gente foi de Vitória pra Linhares, foi tranquilo. Aí indo de Linhares lá pro ponto dos volantes, do nada o carro começou a consumir gasolina, do nada. E aquela luta interna, nós tudo lá dentro, lá sem saber o que fazer. Pá, e agora? Lutando. Pá, aquela luta e o Cauã. Foi depois que oramos o copiloto, né? Que a gente passou pela Bahia. Depois da Bahia. Depois que a gente orou, que tinha algumas pessoas pedindo ajuda que começou a dar tudo errado. A gente atravessou a Bahia lá em Nova Viçosa. A gente orou. Aí começou a acontecer isso. E do nada vem uma pedra e trinca o vidro do carro. E a gente dando glória a Deus, né? Sendo renovado. Pior que o diabo tava atacando só os guri, né? Só os guri, né? Só os guri, né? Só os guri. Só os guri.
Não, e do nada a gente, quando a irmã Dara falou ali da parte dos caminhões, depois um pouco mais adiante, do nada os carros, os irmãos estavam atrás. Aí, como a gente estava lá atrás, do nada os carros na frente pararam. Vai, o que aconteceu agora? Do nada os carros pararam. Não, e o Jonas também cortou o braço ainda lá na... Cortou o braço na cerca lá, né, Jonas? Uhum. Na hora de tirar a foto lá. O inimigo se lançou contra mim. Tá louco. Sofri, meu irmão. Não, enfaixou o braço, botou 2 ataduras. Parece que teve... Eu já tava sofrendo, tinha cortado, fazer um ponto. Agora, ainda cortei o meu braço. As bênçãos de Deus. Deus trabalhou na minha vida. Na vida do Cauã. A vida do Guilherme, de todo nós. Não, mas Deus trabalhou muito no Cauã. Deus trabalhou em todos nós. Eu fui o copiloto ali... não vou falar aqui. Mas foi benção, foi tremendo. Foi uma benção. Deus trabalhou em todo mundo ali. O Ezequiel, eu, o Jonas, o Marcos Leonardo. Foi todo mundo, não teve um que se escapou. E interessante, né, que no meio dessas situações todas, ali dentro daquele veículo, daquele carro, Deus foi nos dando a unidade, né? Muitas vezes nós, aqui na sede, nós trabalhamos e dia a dia corrido, né? A gente não tem a oportunidade de como essa viagem nos deu, essa oportunidade de nos aproximar, né? De conversar entre os irmãos, outros irmãos de outros estados, né? Eu posso falar por mim, eu nunca imaginei que eu iria ir para outro estado, né? E eu me lembrei, quando eu estava entrando dentro do avião, de uma profecia que uma irmã, esposa de um pastor, que na época foi pregar lá em Esteio, profetizou para mim, que Deus iria me levar para vários lugares, ainda jovem, e eu nunca imaginei que iria ser tão rápido assim, faz uns 2 anos. E quando eu entrei botei meu pé no avião aqui no aeroporto de Salgado Filho, o Espírito Santo fez me lembrar. Então, Deus seja louvado. E também ali, né, nós vimos a importância de nós valorizarmos o que nós temos aqui na sede, né? Nós temos os pastores, o pastor Silvio, o pastor James, o pastor Humberto. Nós temos aonde correr, que nós vamos dar esse valor, né? E interessante, que me chamou também bastante atenção, foi a recepção dos irmãos, né? Ali o pastor Diniz, a sua esposa, agora esqueci o nome dela, Lidiane, nos receberam muito bem. Os jovens ali da juventude de Linhares também. Se não me engano, a juventude de Jaguaré também estava ali, que pertence ao estado do Espírito Santo também. Todos os jovens ali foram bem receptivos conosco. E nós glorificamos a Deus, porque a palavra é a mesma. Nós estávamos aqui em Porto Alegre, eles estão lá no Espírito Santo, em Minas Gerais, e a busca da santidade, da comunhão, da revelação é a mesma. Que tremendo, né? Que tremendo que esse aqui é o corpo, né? Que todos andam conforme Deus quer, nesta unidade. Mesmo como o irmão Guilherme havia dito aqui, é a mesma palavra, sendo que só muda os estados do sotaque. E isso me chamou bastante atenção. A unidade dos irmãos, a simplicidade dos irmãos, os testemunhos do pastor Cosme, do pastor Diniz. Nós glorificamos a Deus por essa oportunidade. Eu glorifico a Deus por essa oportunidade de poder ver como realmente é ali na ponta da lança a obra missionária. Aleluia. Nós muitas vezes estamos aqui na sede, mas os missionários estão na ponta da lança, estão ali no campo de batalha, na frente, e nós podemos ver como que é ali. Tem dias que o pastor Cosme, né, com certeza, né, deve passar necessidade ali, falta água ou luz. Então a gente vê isso, né, a simplicidade dos moços, das moças ali de Ponto dos Volantes, do Vale do Jequitinhonha, Minas Gerais. A gente vê a simplicidade dos obreiros de conversar conosco no final do culto,
né? E também a gente se divertiu também, a gente interagiu entre os irmãos, mesmo da sede, né? E glorifico a Deus por essa oportunidade, que para mim com certeza foi marcante e eu vou levar para minha vida toda. Uma coisa, só desculpa te interromper, Não pode falar à vontade. mas uma coisa que também que eu gostei, que foi um dos pontos altos da viagem, foi depois do culto na casa do pastor Cosme. Pastor Cosme, né? Que a gente chegou lá, tinha suco de manga, tinha Tinha queijo mineiro, banana lá, só que o Ezequiel não podia ficar perto, né? É uma história assim, que o irmão Ezequiel e os outros 2 irmãos, eles foram para Minas Gerais. E comeram quase as frutas do pastor Cosme. Ai, aleluia. Aleluia, glória a Jesus. Glória a Jesus. Na realidade, todos nós comemos, né? Não foi somente o irmão Ezequiel, pobrezinho, coitado. Não, isso foi antes. Foi antes, quando a primeira viagem dele, que ele já tinha ido, tinha sido 3 vezes já que ele tinha... Essa era a 3ª vez que ele estava lá em Minas. Mas comemos muito bem, irmãos. Comemos muito bem. É verdade. Muito bem. Não, o milho tava muito bom. O milho com queijinho mineiro tava muito bom. Peguei 2 milho. Comi muito bem. Só 2 milho? Eu vi um prato cheio de milho lá. Peguei 2 também, mano. Então... Mas eu peguei o queijo, peguei o... 2. Não, claro, peguei queijo também. Cafezinho. O cafezinho tava bom. Uma coisa também que eu estranhei muito lá é que todo lugar que tu para, o café já é adoçado. Todo pra mim foi uma... Bahia, Espírito Santo, pra mim foi uma luta, Minas. Né? Eu tomo café com... Foi uma luta pro Cauã, né, João? Eu tomo sem açúcar. Deus trabalhou no Cauã. Deus trabalhou no Cauã essa viagem. Deus trabalhou nesse vaso. Irmã. Eu tomei. Eu não tomei. Com açúcar não vai. Não vai? Não, e um irmão lá na Bahia, ele falou assim, eu disse, irmão. Eu falei assim, eu não tomo com açúcar, né? Eu não consigo. Me acostumei já a tomar sem. E o senhor lá da... toma isso daí. E eu fiquei olhando assim, disse, quem é que vai tomar isso daqui, né? E daí eu olhei pras irmãs, e as irmãs assim, não, do restaurante. E daí eu fiquei olhando assim, quem é que vai tomar? Quem é que vai tomar? E daí passou o Cauã. Eu entreguei pro Cauã. Foi abençoado. Ele disse, toma, Cauã. Ele tomou café com açúcar. Mas o jeito deles, né? Bem desligado, assim, bem... Toma isso daí, tipo, não me importa com que... Só toma isso daí. E o pessoal pedindo oração também. No aeroporto teve pessoas pedindo oração, tanto na volta quanto na ida. Não, na ida agora eu não me lembro. Na Bahia também teve pessoas. Teve irmãos de outros. As pessoas reconhecendo a nossa camisa no avião. Teve uma hora ali que a gente parou em... De onde que era a irmã? De Goiânia. De Goiás. Que conheceu a nossa... E teve também um pastor de outra denominação. Da Igreja Batista. Tava... Interessante. Eu falei pra esse pastor dar um sermão no Jonas. Eu cheguei, pastor, vem cá. Dá um sermão nesse jovem aqui, ó, que ele tá precisando. Aí ele se safou do sermão. O pastor falou assim, não, sermão assim não dá pé. Não dá pé. Quase ganhou o sermão. Foi interessante que quando a gente estava em Guarulhos, indo para Espírito Santo, né, Linhares, para Vitória e depois para Linhares, um senhor parou, me viu ali a gente ali, reunidos, e ele chegou e perguntou para mim, de onde vocês são? Daí eu peguei e falei, né, que nós éramos de Porto Alegre, que nós somos da Igreja Pentecostal Missionária da Restauração, que nós estávamos indo fazer uma viagem missionária. Daí já chegou o irmão Vinícius junto. Tipo, ele viu que o senhor se interessou, né, e chegou junto. E ali nós também tivemos essa oportunidade de falar da palavra do Senhor. E ele era de Brasília, o senhor. Então, Deus estava conosco desde o início e até a chegada aqui em Porto Alegre. Glória a Jesus. Glória a Deus. Por favor. O que eu tenho a dizer é que foi uma benção. E teve um ponto alto também. Na verdade, 4 pontos altos na viagem. Que foi a viagem de avião.
Foi a primeira... A primeira... Os 4 pontos altos foi o avião. Não, mas depois foi do sonho, né? Literalmente mais alto. Depois do sonho. 10 mil pés. A 10 mil pés de altura a gente tava lá. Dando glória a Deus. Junto com o Cauã, com o irmão Guilherme. O irmão Marcos. O irmão Marcos Leonardo. E foi uma benção. Foi tremendo. Ô, Cauã, qual é a experiência de andar de avião? A experiência de andar de avião é que nem andar de ônibus. Só tu vai estar voando. Ué. Tá voando, né? Não, só que tu vai estar voando. Mas pra mim... Mas, tô brincando, irmãos. Pode descontrair. Ó, a minha experiência foi assim, ó. Dá um friozinho na barriga quando ele vai decolar, assim, muito rápido. Pra mim foi algo... Eu gostei da experiência, né? De quando ele sai decolando, assim... Dá aquele friozinho na barriga, mas depois tu se estabiliza. E pra ti, irmão Jonas, que andou a primeira vez de avião? Ah, meu irmão, foi emocionante. Era o meu sonho desde criança. E Deus realiza sonhos, pra te ver, né? Porque nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. E projetos, né? Exato. Também. E nem jamais chegou ao coração aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Imagina. Glória a Deus. A gente foi a uns 2.200, 300 quilômetros de distância. Uhum. Já parou pra imaginar que um dia tu ia estar lá pregando em Linhares, Vitória? Jamais. Linhares, Espírito Santo. Em dupla ainda com o presbítero Vinícius. Em dupla ainda com o presbítero Vinícius. Fazer essa honra. A minha Fernanda Clavijo trazendo palavra de oferta. O Cauã trazendo palavra de oferta em Minas Gerais. Imagina no Vale... Testemunhos. Louvores. A irmã Ivoneide também. A irmã Ivoneide. A obra conscientizando o pessoal. Só misericórdia de Deus. A gente viu o vídeo ali da irmã Dara. O esposo dela, o presbítero Nicolau, trouxe a palavra. Ele prega, imagina. Ele tinha um sonho de pregar nos Gideões. Aí Deus fala com ele, não, quero que tu vá em Becos e Valados. Aí foi muito mais além do que ele pensava. Ele foi parar no Vale do Jequitinhonha. Olha como Deus nos proporcionou essa coisa muito além do que a gente imaginava. Como a palavra de Deus é verdadeira. Como ela é fiel. Porque a gente nunca nem chegou a pensar nisso. Eu nem sabia que existia Vale do Jequitinhonha. Eu também não. Não sabia que existia. Eu também não existia. Por isso que a Bíblia fala que não penetrou o coração do homem. O homem não pensou, não viu, não escutou. Porque nem sabia que existia. E Deus faz essas loucuras. Os pensamentos do Senhor são mais altos que os nossos. É verdade. E põe mais alto. Põe mais alto. Põe mais alto. Mas eu senti saudade, tô com saudade da viagem. Eu também. Será que vamos ter a parte 2? Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Uma coisa que faltou, que a gente não fez lá, foi evangelismo. Evangelismo. A irmã Aline e a irmã Natiele vão ir na próxima, né? Amém. Elas estão aqui no estúdio. Glória a Jesus. Que Glória mais, a Deus. Jonas? Fala mais, Jonas. Tá falando um pouco. Pastor Cosme também comentou sobre uma antiga viagem, acho que foi o nosso líder, o irmão Tiago Machado, e foi o irmão Ezequiel. Tinha mais irmão Joel Machado. E ele falou sobre o carinho dos irmãos que eles transmitiram lá e o quão amados eles se sentiram com essa visita, né? E o quanto é importante, assim, para eles a presença de outros irmãos ali edificando e compartilhando da mesma mensagem. Nós temos uma pergunta aqui no chat. Qual foi a experiência mais marcante nas vossas vidas nessa viagem? Irmão Jonas? A experiência mais marcante foi ver que a mesma palavra, como o irmão Guilherme falou, que é pregada aqui na sede, também está sendo pregada lá no Vale do Jequitinhonha. A mesma palavra que é pregada aqui, é pregada lá em Minas Gerais, no Espírito Santo. E isso me impactou muito, porque eu vi que a igreja realmente é um corpo. A gente está unido, a gente está em unidade. E isso para mim foi extraordinário, porque eu vi que a obra de Deus ela não se limita à sede, à congregação. Ela está por todo mundo. Por isso que a gente tem o dever de pregar a palavra de Deus, ir por todo mundo pregando a palavra de Deus. Irmão Guilherme? Teve 2 momentos. Teve essa mesma coisa que eu já havia falado e na casa do pastor Cosme. Me impactou muito aquela comunhão entre a igreja. A gente lá conversando, se divertindo, rindo, falando
Conversando. A gente foi até às 3 da manhã conversando, eu acho. Eu dormi um pouco. Eu dormi. Eu dormi um pouco. Enquanto os conversam, descansam, né? Mas tu começou de copiloto, né? O piloto? Aí tu e o motorista, vocês descansaram. Aí chegou o copiloto lá. Eu dormi 1 hora daí, mas... Não, aquela ali de dormir ali de copiloto foi por causa da... Foi falha técnica. Aquilo era o quê já? Acho que já era 4 da manhã. Não, 5 da manhã. 5 da manhã. Copiloto aqui, ó. Aí eu só vejo olhando pra trás, não, Guilherme. Eu só vejo... Eu só vejo o irmão Guilherme aqui, ó. Batendo assim... Sai. Fazia assim pra mim. Os irmãos que estão nos assistindo, eles não têm... Nós andamos 2.000 quilômetros. 1.000 quilômetros, 10 horas. E depois voltamos também, descansamos, acho que em média umas 3 horas. 3 horas. Eu não dormi. Eu também não. Eu dormi 1 hora. Mas foram 4 voos também de volta. Então foi uma viagem bem cansativa. E o que me chamou a atenção foi o cuidado que a gente teve com os nossos irmãos e a preocupação, pelo menos no nosso carro, né? Os irmãos eu não sei. Mas a gente estava cuidando, né? Os direcionamentos do irmão Vinícius. E nós demos prioridade para as pessoas que estavam dirigindo descansarem, para que a gente pudesse estar auxiliando elas ali na viagem. E muitas vezes os copilotos, né, não adiantaram de nada, mas tinha outras pessoas acordadas atrás e foi uma benção, O que te marcou, Cauã? Para mim, o que me marcou mais foi a unidade da igreja, a humildade dos irmãos, a simplicidade no falar, no agir ali, na demonstração, né, de amor pelo próximo, né, que eles tiveram conosco. E eu glorifico a Deus que os irmãos estiverem ouvindo de Minas Gerais e Espírito Santo, que Deus venha recompensar vocês, que venha continuar com esse mesmo sentimento de recepcionar bem os irmãos, de ter esta unidade, esse amor pelo próximo. Isso aqui me marcou bastante, né? Que eu vou levar sim para minha vida. A unidade, o amor dos irmãos conosco, que a gente chegamos lá. E isso que me marcou bastante. A irmã Ana Eduarda Lazari deixou ali agora no chat. Me falaram que no carro das meninas teve 1 hora que deixaram só o motor acordado. Vai, a copiloto... Não foi no meu. Não. Cadê o copiloto? Cadê a copiloto? Dos irmãos não teve sim. Não teve isso daí? Não, mas falando de irmãos, tem uma coisa que eu preciso falar. Meu irmão. Não, eu preciso falar. Uma coisa que me marcou muito foi os milagres que Deus fez. Deus batizou 2 com o Espírito Santo. No Espírito Santo. Em Espírito Santo, Deus batizou 2 no Espírito Santo. Isso foi tremendo. E lá em Linhares, o diácono Ezequiel Pinheiro, ele se machucou. Ele sofreu um acidente. Incrível, tá se rindo aí. Não, é que foi muito... É que eu peguei e olhei pro lado, ele tava já quase no bueiro, assim. A irmã Ivoneide apavorada, assim. A irmã Rode também. Daí, quando veio... o Cauã foi o salvador do irmão. Cauã foi o salvador do Se não fosse por ti... Tava lá até hoje. Tava lá até hoje, né, Ezequiel? Deus teve misericórdia. Aí veio o Zeca, o diácono Ezequiel, ele sofre esse acidente. E ele disse que chegou a sair sangue, ele teve que jogar a calça fora. Passou mal também. Não foi qualquer acidente. Aí em Minas Gerais, lá no Vale, Deus curou ele. Então Deus fez milagres lá. Deus fez maravilhas. Deus superou maravilhas. Foi tremendo. A presença de Deus, a glória em Linhares e o renovo que Deus deu lá no Espírito Santo foi incrível.
Nós estávamos sem forças e quando nós entrávamos no culto, primeira oração, Deus já renovava as nossas forças. Gostaria de botar aqui um áudio da irmã Lidiane, esposa do pastor Diniz. Não sei se vai ficar legal, mas os irmãos... Vamos ver se dá. A todos os nossos ouvintes. A paz do Senhor Jesus, a querida juventude, a paz do Senhor a todos os nossos ouvintes. Aqui é a irmã Lidiane. Sou grata a Deus pela oportunidade que Deus nos proporcionou de receber uma equipe da juventude, da superintendência, juntamente com o presbítero Vinícius, a sua esposa, a irmã Ana, aqui no estado do Espírito Santo. Foi um consolo de Deus para as nossas vidas, para a igreja. Vimos o agir de Deus no meio da juventude, Deus batizando com o Espírito Santo. E em tudo isso a gente vê o cumprimento das promessas de Deus, daquilo que Deus tem prometido, que vai fazer, de que chegou a hora de Deus de levantar grupo de jovens, levantar a sua igreja aqui neste estado. Nós nos alegramos muito por ver o agir de Deus, o trabalhar de Deus, em função das suas promessas, em função do seu reino, do seu querer, da sua vontade, em cumprir com aquilo que Ele tem prometido. Sou grata a Deus por essa juventude que Deus tem levantado, com a visão missionária, com desprendimento para fazer a vontade de Deus. O desejo do meu coração é que Deus continue levantando cada vez mais jovens para mostrar, né, que em pleno século que estamos vivendo, no mundo em que nós estamos vivendo, onde o humanismo tem tomado conta, Deus tem mostrado através da sua igreja, através dos jovens, de que é possível servi-lo em santidade, em obediência, em fazer a sua vontade. É possível, em pleno século XXI, jovens cheios do Espírito Santo fazerem a diferença, viverem em obediência à sua palavra. Que Deus possa recompensar grandemente esses jovens e que eles sirvam de exemplo para muitos que se encontram desanimados ou que se encontram completamente envolvidos com o mundo, achando que ser jovem é curtir a vida, é curtir o mundo, é curtir os prazeres dessa terra. Mas mostrar que existe um prazer maior, uma alegria maior, que o mundo não tem para dar, que é o prazer de estar na presença de Deus, que é o prazer de ser cheio do Espírito Santo de Deus. Essa é a verdadeira alegria, esse é o verdadeiro prazer, esse deve ser o verdadeiro motivo na vida de cada jovem. E que eles continuem sendo este exemplo para impactar outras vidas, para impactar outros jovens, de que servir a Deus é o maior privilégio que se pode ter, é a maior alegria que um jovem pode ter nesta terra, que é dedicar a sua vida a cumprir os propósitos ideais de Deus para ele. Que Deus possa recompensar, abençoar e derramar as mais ricas bênçãos sobre a vida de cada um. Que cada um possa ser cada vez mais instrumentos de Deus nas suas mãos. Glória a Deus. Então, irmãos, finalizando mais um programa da Superintendência da Juventude, o desejo do nosso coração é que todos os jovens possam ter a mesma oportunidade que nós tivemos. Nós plantamos uma vontade no nosso coração, creio que de todos, de talvez um dia, se Deus nos permitir, nós voltarmos lá. Estaremos orando, intercedendo por cada um dos nossos irmãos, crendo e sabendo de fato que temos sim uma família e que essas almas elas necessitam de nós, assim como também nós necessitamos delas para aprender, para crescer, não só na graça, mas também no conhecimento, na humildade, no amor a Deus, esse elo perfeito que o Espírito Santo nos dá. Estamos agradecendo cada um dos irmãos que ficaram até aqui. Deus na frente. Deus na frente. Fiquem com Deus e boa noite. Boa noite.